Bom, boa noite, pessoal. Como havíamos combinado aí, fazer um vídeo de correção das listas de exercícios que a gente não corrigiu, para servir como revisão para a prova. Então, a primeira lista, que é aquela de conceitos, né? Algumas perguntas sobre o uso da água, alguns conceitos lá, a diferença entre utilização e consumo, né, de água. Vimos lá a quantidade de água que tem no planeta, ciclo hidrológico. Então, a gente já corrigiu aquela lista. Fora ela, aí vocês fizeram mais duas listas de exercícios que não foram corrigidas, e aí eu vou estar corrigindo agora. Então, eu peço que vocês refaçam essas listas, né, e com o apoio das aulas, e aí isso vai servir de base para o estudo para a prova de vocês. Então, vamos lá. Primeiro, essa lista aqui, que aí tinha lá os cursos, né? Tinha um desenho de uma bacia hidrográfica, uma delimitação de bacia, e aí no final tinha os cálculos, né? Que a gente até não tinha chegado no final. E aí alguns entregaram depois, outros já tinham entregado antes. Então vamos corrigir. Então a primeira pergunta, defina a bacia hidrográfica e explique qual a sua importância, a importância do seu estudo para a agricultura, tá? Então, aqui eu coloquei os três tópicos que precisa ter para definir uma bacia. Então, tem que ter no mínimo esses três tópicos aqui, e aí explicar, né, o uso da água aí na agricultura, tá? Então, eu coloquei só os três tópicos. Então, a resposta completa ela vai além disso, mas isso aqui é o mínimo que precisa ter para definir a bacia. Então, você tem que dizer que a bacia é uma área de captação de precipitação, né? Referente às entradas na bacia. Aí a conversão dos escoamentos em um ponto, na forma de vazão, então o passo transforma a precipitação para vazão, corresponde à saída. E essa saída vai se dar aí através de uma rede de drenagem e vai cair num curso principal. Então, vamos dizer uma definição da área de captação, que é a entrada, e uma definição do curso principal, que seria a saída. E aí a delimitação da bacia, ela é a partir de um ponto de convergência, que é o exutório. Então, eu defino qual que é o ponto de convergência, ou saída do exutório, e a partir daí eu delimito a bacia. Então, a definição da bacia tem que ter esses três itens aqui. E aí, lógico, vocês vão falar sobre a importância também na agricultura, né? A gente sabe aí que o cultivo de culturas agrícolas demanda água, né? Então, a gente precisa entender como que funciona, e aí fora as aplicações que a gente tem também de reservatório, tipo de solo, enfim, vários fatores aí que entram, que tem importância, né, do estudo de bacia hidrográfica para a agricultura. Exercício 2. Então, ordene os cursos da bacia abaixo de acordo com o grau de afluência, tá? A gente viu que tem outras formas aí da gente estar classificando, mas nós vimos a principal forma. Então, a gente ordena, né? Ordem 1, 2, 3, 4. Então, como é que funciona isso? Ordem 1 vai ser o leito que tem nascente, ele vai ser afluente de outro leito, tá? Então, eu marquei aqui em verde todos que são 1. Então, ele nasceu de algum lugar e cai em outro, tá? Ele nasceu e cai em outro. Então, são todos de ordem 1, tá? Então, esses aqui são todos de ordem 1. Depois vai surgir o ordem 2, que é o quê? Quando junta 2 de ordem 1, ele vira ordem 2. Então, esse juntou, virou ordem 2. Aqui, ó, entrou mais um. Se eu juntar 2 com 1, vai virar ordem 3? Não, né? Só quando tiver 2 de mesma ordem, aí que ele vai virar uma ordem maior. Então, tá passando 2, entrou outro 1, continua 2. Entrou mais um de ordem 1, continua 2. Aqui, ordem 1 com ordem 1, virou ordem 2. Aqui eu tenho ordem 2, aqui eu tenho ordem 2. Juntou 2 de ordem 2, opa, aí virou ordem 3. Então, ordem 3, continua entrando os ordens 1 dele. Ele vem, ó, aqui, ó, no ordem 2,
Também entre o ordem 2 com o 3 vai mudar? Não, né? Porque você mantém a ordem maior. Então, até aqui, ordem 3, até aqui, ordem 3. Aqui, ó, a gente tem, vamos dizer, uma subbacia, tá? Isso aqui seria uma subbacia, essa aqui seria outra subbacia, dessa bacia maior. Então, vindo dessa subbacia aqui, entra 1 com 1, vira ordem 2, 2 com 2 está na ordem 3. Vai entrando os ordem 1, continua mantendo 3, aí agora sim, ó, entrou um ordem 3 encontrando com outro de ordem 3. Aí aqui no final virou ordem 4, no final ordem 4, tá? Se tiverem dúvidas, vocês vão pausando, tá, o vídeo, imprime de novo lá a lista e vão refazendo. Tentar refazer, né? Ouvir a explicação, refaça e depois confere, ver se está certo. Depois, ó, delimitar a bacia hidrográfica por divisores topográficos, tá? Então, aqui está mais ou menos a divisão do limite da bacia, né? Então, como é que a gente divide a bacia topográfica? Vou pegar uma imagem aqui que é editável e aí a gente vai tentar marcar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar os topos de morro, tá? Que estão no entorno da bacia. Então, vamos fazer um xizinho no topo de morro, que é as partes mais altas, né? Então, ó, aqui é 700, né? Eu tenho um topo de morro. Aqui, ó, com essa bolinha fechada na parte mais alta, é um topo de morro. Aqui é topo de morro. Aqui. Aqui. Então, como é topo de morro, é a parte mais alta, né? Ela vai delimitar. Agora vai correr para um lado e para o outro. Então, sempre os topos de morro vão acabar fazendo parte dos limites da bacia. Aqui também é. Aqui eu tenho um topo de morro. Aqui eu tenho um topo de morro. Aqui, vocês estão vendo, ó, tem mais um topo de morro, só que ele está entre dois rios aqui. O limite da bacia, ele nunca cruza um curso, tá, de água. Ele nunca vai cruzar um curso. Ah, então vai sair daqui e vai para lá? Não, né? Ele sobe e desce. Então eu tenho... não é um divisor de água, é um divisor de água, só que ele está dentro da própria bacia, tá? Então, esse topo de morro aqui está lá dentro da bacia e ele não... ele vai jogar água para um lado para o outro, mas no fim ela vai drenar para a própria bacia. Então, quando eu tenho um topo de morro lá dentro da bacia, ou entre dois cursos, aí ele não vai fazer parte do limite da bacia. Então, agora a gente vai marcar aí os limites da bacia. E aí a gente tem lá um conceito aí de espigão, né, que a gente viu aí nas aulas. Então, eu deixei aqui, ó, a gente tem o talveg e o espigão. Então, quando a gente tem esse sentido de curva, tá? Quer dizer que eu estou subindo, é um morro subindo aqui. Nesse caso aqui, não sei se vocês, como é que eu posso explicar? Ele é um morro abaulado subindo. Aqui, quando eu tenho a curva inversa, ó, nesse sentido, quer dizer que está descendo. Então, aqui eu vou ter um curso d'água, ó, com a curva nesse sentido aqui. Você está vendo que está inversa a curva. Então, o sentido do declive está para cá, né? Ele está inverso ao sentido do declive. E aqui ele está apontando para onde está caindo, onde está descendo, ao sentido da curva. Então, os divisores, eles também vão passar pelos espigões, tá? Não pelos talvegs. Ó, isso aqui é um talveg, tá? Então, o divisor não vai passar aqui, ele vai passar pelos espigões aqui. Né? Ele vai passar pelos topos de morro e pelos espigões. E aí, geralmente, vai ser um caminho bem próximo entre uma curva e outra, né? E aí, vai ser mais ou menos onde a gente imagina que vai cair água e aqui ela vai escorrer para um lado e vai escorrer para o outro. Escorrer para um lado e para o outro. Então, mais ou menos dessa forma que a gente consegue achar o limite da bacia hidrográfica. Então, voltando aqui, agora a gente vai traçar a partir do exutório, né? Aonde que está a divisão da bacia.
Beleza, então a gente sai daqui, ó, aqui tem mais ou menos alguns espigões, e ele vai subindo, passando pelos tocos de morro. Então vamos lá, ele vem subindo aqui, mais ou menos, vai passando aqui no meio do toco de morro, tá? Então eu vejo aqui, ó, se chover aqui, bem no topo de morro, parte da água vai cair para a bacia, a outra parte vai cair para o lado esquerdo, para outra bacia. Tá? Ele vem descendo, sobe aqui, e nunca a divisa vai passar, vai cruzar um corpo hídrico, né? Um curso. Ele vem aqui no 700, ele já volta, ó, daí eu tenho duas curvas de 495, vai ficar entre elas. Passando aqui. Vem descendo espigão. Então, mais ou menos dessa forma aqui a divisão. Ok? Passando pelos tocos de morro e passando pelos espigões. Ok? E aí depois a gente tinha um exercício, né, para calcular aí, nós tínhamos uma bacia hidrográfica, aí com os dados dela, área, cota, subida, descida, tudo. E aí aqui o comprimento vetorial, né, do curso d'água, comprimento do curso d'água, comprimento total dos cursos, comprimento axial, né, da bacia. E aí, a partir desses dados, a gente tinha os índices lá que nos dão uma ideia de possibilidade ou não de enchente, né? Como que é a forma de distribuição aí da rede de drenagem da bacia. Então, era para calcular esses coeficientes, né? 6 coeficientes aí que a gente viu. Então, tinha a fórmula, aplicando a fórmula, primeiro densidade de drenagem, aí aplicando aqui o comprimento total dividido pela área, 0,069. Então, a classificação lá que a gente viu seria drenagem regular. Fator de forma, então aplicando aqui a área dividido pelo comprimento axial ao quadrado, 0,091. Aqui tem um detalhe, tá? No escrito aqui é 287, aqui eu coloquei 285 na cota. No caso, eu usei 287 no cálculo, certo? E aqui está escrito comprimento axial e comprimento vetorial, que é esse comprimento aqui de 202 km. Então, a classificação, bacia não sujeita a enchente, depois coeficiente de compassidade, o perímetro dividido pela raiz da área, 2,19, não sujeita a enchentes. Então, confiram aí, vê se bateu, né, o resultado de vocês, vê se a classificação está a mesma. E confere aqui, às vezes eu errei alguma coisa, né, para eu poder estar corrigindo aí para passar para vocês. Índice de circularidade. Então, esse índice, quanto mais próximo de um, quer dizer que mais próximo de um círculo está a bacia. Quanto mais próximo de um círculo, maior o risco de enchente. Então, é 0,21, né, não está próximo de 1, está bem abaixo. Então, não tende a ser circular e também não tende a ter problema com enchente. Índice de sinuosidade, que vai ver quanto a sinuosidade, se o rio tem muita curva ou não. É um curso divagante. Então, seriam esses os índices. Está faltando o gradiente, né, de canais aqui, eu acho que eu não escaneei. Depois eu passo para vocês aí o gradiente. E aí depois o outro exercício. Referente a tempo de concentração e declividade, né? Então, isso aqui são os dados aí do leito principal. Para calcular a declividade pela média harmônica, declividade equivalente pelo método direto, depois encontrar o tempo de concentração por pique, pela equação de Picking, e a velocidade média do curso.
Então, mais ou menos desenhando um gráfico aqui, né? Isso aqui são em metros, seriam as cotas e a distância entre um trecho e outro, tá? Então, aí a gente calcula primeiro, para aplicar lá na equação da média harmônica, a declividade trecho a trecho, tá? Por exemplo, não é a cota no final do trecho menos a cota no início, dividido pelo comprimento. Trecho 2, 3 é a cota no início, no final, menos a cota inicial, dividido pelo comprimento do trecho, que é metros, tá? Trecho 3, 4. Então, vai ser a cota lá no final, menos a cota inicial, que é a diferença de nível, dividido pelo comprimento. Trecho 4, 5. Cota no final, menos a cota inicial, dividida pelo comprimento. E 5, 6, mesma coisa, né? Cota final menos cota inicial, dividido pelo comprimento. E aí a gente tem as declividades aí. Então, tendo as declividades, a gente joga na fórmula, tá? Aqui depois a gente tem um quadrado, é o comprimento dividido pela raiz de cada declividade, aí depois elevado ao quadrado. Então, a declividade equivalente deu 0,0465, tá? Confiram aí. Eu vi lá nas respostas, alguns faltou elevar ao quadrado, tá? Então, talvez por isso que deu diferente, dá uma conferida aí. Depois o método direto, que é apenas a cota final menos a inicial, dividido pelo comprimento total. Então, 681 menos 427, dividido pelo somatório, né, que é 38.586. Deu maior a declividade, tá? O método direto, geralmente, ele superestima a declividade equivalente. Então, é mais para a gente ter uma ideia, né? Mas para termos finalidades de cálculo, a gente utiliza a declividade pela média harmônica. Com o valor da declividade da média harmônica, a gente pode calcular o tempo de concentração. Na última aula eu não elevei ao quadrado isso aqui, né? Isso aqui fica em quilômetros, aí dividido aí pela declividade equivalente, elevado a 1/3, tá? Então, deu 362,59 minutos. Confiram ver se está ok. E aí, por fim, a gente calcula a velocidade, que é o comprimento total dividido pelo tempo de concentração. Então, deu 1,77 metros por segundo. Ok? Seria isso, faltou um gradiente aqui, né? Depois eu passo para vocês quanto que deu o valor, mas basta aplicar na fórmula, né? Bem tranquilo. E acho que seria interessante isso, vocês pegar essas duas listas aqui, tentar refazer elas, conferir ver se está correto. Vai pausando o vídeo, vai refazendo, aproveita até a aula de hoje para estar fazendo isso. E tendo isso ok, tendo aqueles conceitos da primeira aula, aí, falando sobre o uso de água, a importância do estudo de bacia hidrográfica, disponibilidade de água na terra que a gente tem, né? Importância disso, já seria o suficiente aí para tirar uma boa nota na prova, tá? Então, outro detalhe que eu peço para vocês é que a prova ela vai ter que ser impressa, né? Porque ela tem desenhos aqui, a gente tem essa questão aqui para delimitar a bacia, a gente tem essa questão para numerar a ordem aí de curso hídrico. Então, vocês vão ter que imprimir a prova para poder resolver ela, né? Tirar uma foto e anexar. Ela vai ser via Google Classroom. Então, quem não tem impressora, né, já fica atento aí, já vai num local onde tem impressão. A gente sabe que, na verdade, vocês acabam fazendo a prova meio juntos, né? Então, já que vão fazer juntos, acha alguém aí que tem impressora, um amigo aí. Não vão ser provas iguais, tá? Então, já deixo uma ressalva aí, uma dica. Se concentra na sua prova, são só 2 aulas, né? Então não dá para você resolver a sua prova aí, é do seu colega. Então foque em resolver a sua prova e entregar ela.
por ser provas diferentes, aí com certeza vão ter resultados diferentes, formas diferentes de resolução. Então, concentre em resolver a sua prova. Às vezes você vai tentar auxiliar o colega e não dá tempo de você nem ajudar ele e nem fazer a sua, né? Sabe aí que as provas online aí o pessoal está se reunindo para fazer, não tem como a gente ter controle. Então, por isso das provas diferentes. Dúvidas, vou estar à disposição, né? Provavelmente aí na data da prova já não vou estar mais aqui em Lucas, mas vou estar disponível aí para estar esclarecendo dúvidas e no horário da aula vou postar a prova e aí ao final da aula vocês já vão ter que terminar a prova e me mandar, né? Então dá tempo de fazer, porém vai ficar meio apertado o tempo, tá? Eu vou fazer uma prova compatível para poder resolver no tempo. Então já fiquem prontos aí para poder baixar o mais rápido possível a prova e imprimir, tá? E novamente eu vou conferir, tá? Se a prova que você postou é a mesma prova que você imprimiu, certo? Então não adianta você imprimir um modelo que era igual ao do seu colega e postar na sua que é um modelo diferente. Então tem que ser a prova que eu mandei para você, vai ser a que você vai resolver e vai postar. Se tiver uma prova diferente da que foi passado para você, mesmo que ela esteja totalmente correta e resolvida, sua nota vai estar zerada, tá? Então, acredito que são essas as ressalvas aí e acho que interessante aproveitar essa aula de hoje aí para refazer essas listas que para a próxima aula, né, a data da prova, vocês já vão estar preparados aí para resolver.